Oi, gente! Prazer estar aqui com vocês. E antes de começar, eu vou me apresentar. Eu sou a professora Thalita Ramos. Eu sou professora de filosofia do curso Mini. E é um prazer estar aqui com vocês. Eu vim hoje dar dicas de filosofia para o Enem. Então, roda a vinheta aí, Mini, pra gente começar logo. Então, gente, trouxe para vocês hoje 5 temas de filosofia mais recorrentes das provas. Então, vim hoje dessas dicas, né? As pessoas sempre perguntam assim, o que mais cai, o que mais cai? Isso é super comum, essa ansiedade, né? Com a prova, com as matérias do Enem. E sobre filosofia, a gente pode falar de 5 temas, né? 5 grandes temas que aparecem mais estatisticamente na prova. Primeiro tema, ética e justiça. Ética e moral. O que trata a ética? A ética é uma reflexão crítica sobre as nossas ações, sobre os valores que a gente coloca nas nossas ações, né? Sobre a moralidade. E o tema da justiça é um tema bastante trabalhado na filosofia desde a antiguidade até. O Sócrates ele vai inaugurar essa construção da reflexão crítica filosófica sobre a justiça, ao trazer o homem, né, e as suas questões para o centro do estudo filosófico ali, né? E o que costuma cair no Enem em filosofia sobre este grande tema? Cai principalmente, gente, da antiguidade, o Aristóteles, com a sua ética eudaimônica. Caem os modernos, a gente vai ver, por exemplo, o Kant com a ética categórica, e os utilitaristas como o Stuart Mill e o Bentham, que são autores que também aparecem bastante nas provas. Nietzsche cai um pouco também, falando sobre a questão da moral, sobre a construção dos valores. Então a gente poderia colocar aí também o Nietzsche, junto com o Bentham, o Stuart Mill, o Kant e o Aristóteles, né? Claro, que inaugura a ética com o seu livro Ética Nicômaco. Você precisa centrar sua atenção nesse tema, mas os que mais caem dentro desse tema na prova são esses autores que eu citei para vocês. Fora isso, tem também todo um debate sobre a bioética, sobre a ética na atualidade, que é uma ética muito mais ampla do que era no período moderno, engloba muito mais a noção de vida do que propriamente vida humana. Então a gente vai passar a refletir na nossa época sobre o agir humano, não só em relação a outros humanos, mas a todas as outras espécies da própria natureza. Depois a gente vai ver um outro grande tema que aparece na prova de filosofia no Enem. Que grande tema é esse? Segundo grande tema é esse. É a teoria do conhecimento. Então, falar sobre a nossa capacidade, quanto conhece, qual a melhor forma de conhecer, o que é conhecer, né? É um assunto recorrente também nas provas de filosofia, né? E aí, quando a gente fala nesse tema, quais são os autores que mais aparecem? A gente vai ter desde os antigos, e quando eu digo os antigos, eu vou lembrar de 2 autores que você não pode de forma alguma passar por eles sem aprender de fato, que é Platão e Aristóteles. Em Platão, vou dar ênfase à alegoria da caverna e à teoria das ideias. Na alegoria da caverna, onde ele vai, de uma forma metafórica, explicar a teoria das ideias dele, que é a principal teoria, né? E vai falar também sobre a teoria das reminiscências, sobre a questão do conhecimento. Aristóteles também vai ser um autor muito importante. E no período medieval, a gente vai relacionar razão com a questão da fé com 2 autores, na teoria do conhecimento, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. ênfase também para os modernos. E aí a gente vai falar de racionalistas e empiristas. Cai muito. Quem são os caras que você tem que estudar? Descartes, o mais importante racionalista. Vamos falar do Spinoza também. Vamos falar aí do Kant. Vai ser um autor muito importante porque ele vai relacionar racionalistas e empiristas numa única teoria, que vai ser a teoria crítica que ele vai criar. E no empirismo a gente vai ver o David Hume, o Bacon, também é um autor aí importante para a gente falar. E o Locke, que vai ser realmente o pai desse empirismo. Depois desse tema, a gente tem um terceiro grande tema, a questão de democracia e cidadania. É um tema também bastante colocado nos exames do Enem. Democracia, quando é cobrada democracia, normalmente eles cobram o tema do nascimento da democracia na Grécia Antiga. Então,
falar da importância da democracia para o desenvolvimento das sociedades, para o desenvolvimento humano, falar da importância da democracia no jogo político, falar da relação intrínseca entre filosofia e democracia no surgimento da democracia na Grécia Antiga. Então, tudo isso a gente tem que olhar com bastante atenção e carinho. E a gente tem bastante também a questão da cidadania, mas aí já falando num período contemporâneo. E aí eu vou citar, por exemplo, Habermas, né, que vai falar sobre a questão de uma construção de uma cidadania, de uma democracia, onde você convive com as diferenças, né? Onde você tem uma variedade de discursos. Quarto tema geral que aparece: filosofia moderna. Quando eu falo de filosofia moderna, gente, eu estou falando mais ou menos ali, século XV ao século XVIII, final do século XVIII. A gente costuma colocar a Revolução Francesa como um marco de transição entre modernidade e contemporaneidade, né? Básico para a gente estudar, para falar de modernidade, que cai bastante. O Maquiavel, né, que vai ser o cara que vai retomar o debate político na modernidade, trazer novos argumentos para uma renovação política. Além dele, a gente vai falar sobre os contratualistas e quem são os contratualistas que mais caem. Hobbes, Locke, Rousseau e o Kant com a questão da paz perpétua, entre outros temas. Em filosofia, a gente ainda tem um quinto grande tema, que vai ser filosofia contemporânea. Como eu disse para vocês, chegou ali na Revolução Francesa, 1789, a gente vai ter uma mudança, uma quebra de paradigma. E aí a gente vai ver uma transformação no mundo. Esse processo do século XIX e século XX é o desenvolvimento e a consolidação do capitalismo. E vai ser realmente de muitas novidades, muitas coisas acontecendo e muita reflexão filosófica também surgindo aí, tá, gente? Muitas correntes teóricas. O Hegel vai ser um cara importante para a gente estudar essa transição do período moderno para o período contemporâneo. Vai ser o idealista que vai trazer para a gente uma base forte do estudo do Marx, que é um grande nome, aparece bastante também nas provas. A escola de Frankfurt, que é uma escola ligada também ao marxismo, vai aparecer em muitas questões, com Theodor Adorno, com Horkheim, com Walter Benjamin, né, na parte das artes. Sartre é um nome também muito, muito interessante para a gente estudar, porque é o existencialismo, é o século XX, né, ali. E o Foucault, claro, retomando todas as questões políticas e retomando todas as nuances sobre discurso e tudo mais, né? Dentre esses nomes que eu falei para vocês aí, destaque então para o Foucault, que é aí esse século XX já consolidado, em uma análise muito ampla que engloba aí várias partes da filosofia. Nomes da atualidade também costumam aparecer, menos, né, do que esses caras que eu citei para vocês, e alguns outros autores aí que a gente pode citar, como Xu Han, que é um nome super atual na filosofia. Então, gente, é isso. Esses são os 5 temas mais cobrados na prova de filosofia do Enem. Espero que vocês tenham anotado, gostado. Espero o like de vocês. E aguardo vocês em futuras transmissões sobre dicas para o vestibular de filosofia desse ano.